Olá, boa noite. Os acordos de leniência, que são mais ou menos a colaboração premiada, só que de empresas e não de pessoas, existem, têm previsão legal há anos. Mas esse instrumento nunca foi usado com tanto vigor quanto nesse ano de 2016, tanto pela Justiça como pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, aliás, divulgou na semana que passou um balanço do ano. Só a partir das investigações da Lava Jato foram fechadas 4 leniências. No total, foram 11, que geraram mais de 700 milhões de reais em multas às empresas que fizeram acordos de cartel. Aí no meio tem acertos para a construção dos estádios da Copa do Mundo, para grandes obras da Petrobras e casos como o de Brasília, onde foi flagrado um cartel que combinava preço de gasolina. É sobre esse assunto que a gente fala hoje aqui no Band Entrevista. E o nosso convidado é o advogado Diogo Thompson, superintendente adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Sérgio, obrigado pelo convite, eu agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco do ano de 2016 aí do CAD, tudo que foi feito, principalmente no combate a cartéis do Brasil. Que foi um ano longo lá no CAD, né? Eu queria começar falando, eu alertei aí para mais de 700 milhões de reais de multas, né? Queria começar falando disso, Diogo, valores tão altos assim, eles são parcelados, as empresas têm que pagar à vista e como, sobretudo, como é usado esse dinheiro, para onde ele vai? Bom, Sérgio, acho que primeiro é bom a gente fazer uma explicação aí para o público em geral, que no CAD existem 2 tipos de acordo, né? Um são os acordos de leniência, como você bem mencionou, e os outros acordos são chamados de termos de compromisso de cessação, é um termo técnico, mas eles têm basicamente os mesmos requisitos da leniência, que é confessar o ilícito, colaborar com as investigações só que a diferença com a leniência é que eles têm que pagar o valor de uma multa antecipada daquilo que seria a multa que ao final do processo eles teriam. Então, é nesse âmbito que são arrecadados aí esses 700 milhões nesse ano, alguns casos bastante importantes, como o caso dos cartéis das taxas de câmbio no exterior, caso do cartel da laranja, que era um caso que existia há muitos anos no CAD, foi fechado também esse ano por acordo. Esse dinheiro ele vai para um fundo, que é um fundo gerido pelo Ministério da Justiça e que recebe as multas não só do CAD, mas também as multas aplicadas pelos órgãos de meio ambiente e do consumidor. E esse dinheiro é utilizado por esse fundo para projetos direcionados a essa área, mas o que significa dizer que esse dinheiro não volta diretamente ao CAD, né? Ele vai para um fundo que é um fundo que pode ser usado pela sociedade, mediante apresentações de projetos relacionados às áreas. Nem cai no caixa comum do Tesouro, né? Aí depende um pouco se há ou não contingenciamento orçamentário, porque o fundo também ele entra ali na discussão orçamentária, mas o que se tenta fazer é sempre separar uma parte desse dinheiro para que ele possa ser usado em projetos que tenham a ver com as áreas que o fundo protege, que é concorrência, consumidor, patrimônio histórico e meio ambiente. O número de fato é significativo se você pensar que o orçamento do CAD anual é um orçamento de cerca de 23 milhões, ao arrecadar 700 e poucos milhões, a gente está ali arrecadando quase 10 vezes o nosso orçamento. Agora, o termo de compromisso de cessação, ele gera multa. Já o acordo de leniência, não. A partir de um acordo de leniência, o que acontece? O acordo de leniência ele é usado nos casos do CAD, principalmente para detectar cartéis. Então, a empresa que descobre, que se descobre envolvida numa prática ilícita, ela procura o CAD e apresenta a sua colaboração, né? Ajuda o CAD a identificar os demais envolvidos no cartel e ela confessa o ilícito e para de fazer o ilícito. Então, é basicamente isso. Qual é a vantagem do acordo de leniência? O acordo de leniência gera a imunidade administrativa das multas para a pessoa jurídica e para a pessoa física, né, para os indivíduos envolvidos, gera também uma imunidade criminal automática, dada pela lei. Por que é só o primeiro? Como o cartel é uma conduta, é um crime que é praticado por vários agentes, você cria uma Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje com o superintendente adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Diogo Thompson. Eu havia, antes do intervalo, feito a pergunta. Todo mundo, a sociedade brasiliense inteira dizia há anos, está na cara que tem cartel de postos de gasolina. No entanto, o CAD precisou de fazer mais de um processo, mais de uma investigação, até finalmente conseguir provar. Por que é tão difícil?
Olha, Sérgio, eu considero que é uma evolução não só da legislação, mas da cultura de concorrência, né? A gente saiu de uma economia cujos preços eram tabelados, ou seja, já existia uma cultura de preço muito parecida. O mercado de combustíveis, principalmente, ele tem já essa característica de preços próximos, porque o produto é um produto homogêneo, assim, você não sente uma diferença tão grande de qualidade, a não ser que seja adulterado. Na produção existe um monopólio, exatamente, né? Na produção existe um monopólio. Mas, assim, respondendo especificamente o caso de Brasília, eu acho que o grande passo foi também uma compreensão por parte não só do CAD, mas do Ministério Público, da polícia, dos órgãos criminais como um todo, de que cartel é algo importante a se investigar. Eu digo isso porque, por exemplo, a lei do CAD, você me perguntou sobre possíveis mudanças na lei, a lei do CAD ela já traz o acordo de leniência, a possibilidade de busca e apreensão, desde a lei anterior, na verdade, que é de 94. Somente agora é que estão surgindo para esses outros órgãos, tanto administrativos como criminal, esse tipo de instituto de investigação, que é fundamental para pegar condutas desse tipo, como cartel. Sim. Agora, no caso específico aí do cartel dos postos de Brasília, quase um ano depois, qual o balanço que o CAD faz? Olha, hoje a gente pode se dizer bastante satisfeito com o resultado, né? A gente sempre costuma dizer que a existência de um cartel é só um dos fatores que pode influenciar num preço do combustível, por exemplo. E que, portanto, e eu acho que eu até já cheguei isso a mencionar em outras ocasiões, não necessariamente apenas com a descoberta do cartel o preço vai cair automaticamente. Pelo contrário, aqui no DF, inclusive, eles durante um tempo mantiveram o mesmo preço que existia, mesmo depois da operação de busca e apreensão, e mais do que isso, ainda realizaram um reajuste desse preço com uma desculpa ali, por um suposto aumento de imposto. Foi aí que o CAD esse ano resolveu tomar uma medida um pouco mais intervencionista e excepcional, que foi a determinação ali do administrador provisório no grupo principal aqui de Brasília, que é o Grupo Cascol. Que detém quase 40%, se não me engano, né, do mercado. Agora, como o senhor disse aí, foi depois dessa intervenção que a coisa começou a funcionar de verdade e a gente viu queda substancial de preços. Qual a garantia que, terminada a intervenção, o mercado vai continuar nas regras atuais e não vai voltar ao sistema antigo? Garantia absoluta a gente nunca vai ter, mas a gente tem que lembrar que são duas coisas em paralelo, né? Uma é a medida preventiva que determina a intervenção na Cascol, mas existe a investigação, o processo administrativo relacionado ao cartel. E ao final desse processo, com uma eventual condenação do CAD, existem diversas medidas, inclusive não só multa, mas medidas estruturais para garantir que essa concorrência no mercado continua. Porque o que a gente viu não é só uma queda de preço, é a existência de fato de uma concorrência. Você tem preços diferentes, impostos diferentes, você tem promoções diferentes, então isso de fato é o que o consumidor precisa, essa escolha. Agora, no limite, essa decisão final pode chegar, por exemplo, à quebra dessa empresa que é dominante no mercado. Quebra que eu digo no sentido, ela tem que abrir mão de um determinado número de unidades e passar para concorrente e colocar isso em leilão, alguma coisa assim? Uma das medidas que é possível de ser adotada no final do processo é uma medida estrutural desse tipo, de pedir de determinar que a empresa venda uma parte dos seus ativos ou que permita a entrada de outros concorrentes, né? Isso, é claro, não é uma medida que é tomada em todos os casos, mas ela pode sim ser tomada a partir do momento que você constate que a mera multa não vai fazer. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o combate aos cartéis que tanto prejudicam o consumidor e a economia brasileira. O nosso entrevistado é o superintendente adjunto do CAD, Diogo Thompson. Continuando então a nossa conversa, Diogo, sobre os estádios da Copa, quais foram os estádios que vocês já provaram que existe cartel e existem outros que vocês já têm indícios, né? Isso. Que a gente já tem pode dizer com alguma certeza que foram alvos ali dos contatos, pelo que a gente tem de informação até agora. É claro que as investigações continuam e são investigações que a gente toca em conjunto com o Ministério Público também, né, dos diversos estados aí. Hoje são 5 estados que a gente tem identificado. 4 no Nordeste, são a Arena Castelão em Fortaleza, a Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, Arena Pernambuco, lá em Pernambuco, a Fonte Nova, na Bahia, e o estádio do Maracanã,
que talvez desses todos é o que a gente tem mais informação até o momento. Inclusive o Ministério Público Federal lá do Rio de Janeiro também e foi o mais caro, né? Já propôs ações. Pegando todos os estádios da Copa, eu não sei dizer se esse foi o mais caro, mas desses citados, sim. Agora, isso vocês têm elementos fortes sobre isso aí por conta do acordo de leniência com uma das construtoras que participou. Esta própria construtora deu dicas de que, por exemplo, fiquei com esses 5 porque esses eram da minha região e a região tal, o estádio, por exemplo, de Brasília, o Mineirão, ou outro, o Arena Corinthians, eu sei que lá houve problema também ou não chegou a esse ponto ainda? A empresa que é signatária do acordo, ela traz mais informações, e isso é normal em todos os casos de cartel, ela traz mais informações daquilo que ela fez, né? Então, é por isso que a gente sempre fala que a leniência é o começo da investigação, porque você não traz a história completa ali, você traz um pedaço da história e a partir dali que a gente vai construindo. Mas, de fato, a gente tem, sim, indícios de que os outros estádios, principalmente os públicos, né, os que tiveram dinheiro público, possam sim ter sido afetados. No caso específico do Mineirão, o que a gente tem até o momento é um indício de que não foi afetado. Que, na verdade, houve uma tentativa, ou seja, ele foi objeto de um acordo prévio, digamos assim, mas ele não chegou. Na hora da licitação, a licitação acabou seguindo por um outro caminho, né? Mas isso é o que a gente tem até o momento, não dá para afirmar com certeza. O que vocês já têm, ou dentro do que vocês já têm, é possível fazer um cálculo a priori de quanto se perdeu em sobrepreço aí, superfaturamento? Olha, o sobrepreço normal de um cartel, ele costuma variar entre 10% a 20% daquilo que seria o preço competitivo. A gente acha, para cartéis em licitações, inclusive a OCDE, que é um organismo internacional, ela faz um estudo que pode chegar até a 30% daquilo que seria o preço justo a ser pago. Então, isso dá pelo preço dos estádios, você consegue ter uma bela dimensão do quanto de dinheiro público pode ter sido desperdiçado aí, ou mal usado, né, no caso. Bom, se chegar lá no final e se constatar que o percentual foi esse mesmo, que chegou aí próximo de 20%, e considerando o valor de cada um desses estádios, que não teve nenhum baratinho, né? E considerando o que foi divulgado em termos de arrecadação com a vinda de turistas, incremento de impostos no setor de hotelaria, de serviço e tudo, a Copa acabou nem gerando lucro para o Brasil. É difícil afirmar que não gerou lucro justamente porque o setor privado ele foi bastante aquecido com a existência do evento. Mas, de fato, esses estádios saíram bastante caro. E a gente está falando aqui só de um dos ilícitos que envolveram né, esses esquemas, que é o cartel. Mas a gente não pode esquecer que sempre, e isso é alvo de investigações do Ministério Público da CGU, tem uma série de questões aí envolvendo corrupções, propina e outros ilícitos. Então, olhando o bolo como um todo, o prejuízo me parece bem considerável, né? A Operação Lava Jato também tem trazido à tona, né? A atuação ilegal de grandes empreiteiras em grandes obras da Petrobras. E aí também vocês já fizeram alguns acordos, né? O que já dá para falar? O que já foi visto, por exemplo? Bom, em 2015 a gente